Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Seagull. Esta é a primeira aula de inglês. Na verdade são mini aulas. E essa primeira contém uma introdução, que eu conto um pouco da minha história. Já no final já trago alguns até desafios, eu diria. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês o outro lado da moeda, né? A parte do inglês que você ainda não viu. Então, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, sigo mini aulas de inglês. Olá, pessoal! Então, hoje será nosso primeiro vídeo, né? Mini aula, né? Eu não chamo muito de aula porque são mais para dicas, né? Porque eu não tô seguindo um roteiro, né? Esqueci o nome. Uma apostila, assim, né? De ensino. Eu vou, porque vamos lá, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sue. Faço parte do grupo Seagull, né? E esse canal é dedicado a curiosidades, ensinamentos, né? E sempre de uma forma mais inovadora, né? Saindo um pouco daquele padrão, mais do mesmo. Então, especialmente para as aulas, ou chamo de mini aulas, ou vídeos, cursos, sei lá, o nome que vocês acharem melhor, de inglês, eu chamei de dicas, né? Será diferente de como nós vemos, né, aprendemos por aí. E eu vou contar um pouco da minha história, né? Hoje eu sou fluente em inglês. Eu posso dizer para vocês que eu já odiei, de verdade, odiei o inglês, e hoje eu amo. Como é possível, né? Então eu vou contar um pouco também da minha trajetória, da minha experiência, e, né, para não ficar só nisso, no final já vai ter umas perguntinhas, umas explicaçõezinhas, uma aula prática mesmo, né? É curta, mas prática. Vamos lá. Então, né, a introdução é só falando aí do grupo Seagull, né? Sou diretora e fundadora da empresa Sue Digital, na verdade é o nome da empresa. O Seagull seria a fantasia, né? E ela foi aberta em 2020. Iniciei dando consultorias e tudo mais, né? Na área de TI, né? Isso é importante, não falei. Então os vídeos, né, contendo as dicas, serão ministrados por mim, né? Que possui o fluente. Então, o foco, né, dessas dicas, e por isso nós chamamos de aula, é direcionar os estudos e entendimentos do idioma inglês de uma forma mais prática, diferente de como ensinado nas escolas, onde iniciam com o verbo to be, toda vez, né? Verbo to be, ninguém aguenta mais. E mostrar, não tá escrito aí, né? Eu quero também mostrar para vocês que não é... Acreditem, gente, eu odiava inglês e hoje eu amo. Então, é realmente a forma que se aprende, né? Posso até citar um exemplo rapidinho, para não demorar mais. Na escola, né, tinha um professor que sempre fui bem em matemática, e só com aquele professor eu fui mal. Péssimo, eu não entendi nada que ele falava. Então, faz toda a diferença. Claro que também cada professor, quer dizer que todos um professor é legal para um, né, e não vai ser para todos, também não é isso. Aqui o que eu quero dizer é a abordagem, né, a metodologia, o jeito. Então aqui, ó, eu dou um exemplo, né, o objetivo é estudar de forma diferente, focando em cenários diferentes. O que seria o cenário, né? Um aeroporto, uma lanchonete, um restaurante, uma balada, né? Esse seria o cenário. Então seriam locais, né? Então eu coloquei assim, ó, o inglês no aeroporto, né? Apenas um exemplo. Então, o que seria o inglês no aeroporto? A
então neste caso, o vídeo será focado nos diálogos, frases em geral, que são utilizadas em um aeroporto, né? Então, durante o estudo dessas frases, por exemplo, né? Onde fica o check-in? Onde que eu pego minhas malas? Vamos ver as frases, vamos ver em português e inglês, claro, e vamos entendê-las, né? E aí vocês, com o tempo, vão vendo que existe um padrão. E dessa forma também, vocês vão gravar mais, assim, do que ficar falando de esse vem antes desse, vem depois daquele, porque só na teoria. Não, criança aprende com teoria. Ela começa a falar mamãe com teoria? Não, é de ouvir, né? Então eu falo assim que tem... desculpa, gente, vou cortar. Então eu costumo dizer que tem situações assim, que de tanto você ouvir, né, a mesma coisa, o nosso cérebro acostuma, né? Até no português, por exemplo. Já não aconteceu de vocês olharem uma frase e falar assim, tem alguma coisa estranha nessa frase? Porque aquilo ali o seu cérebro ainda não conhece. Agora pensa, se você só ouve do you want to, do you want to, do you want to, você jamais vai falar does you want to, porque o seu cérebro está acostumado a ouvir do you want to. Então, né, do é para you, I e do we e they. E aí o does, he, she e it, né? Aí tá vendo, vai ser mais ou menos dessa forma, mas claro, hoje eu não trouxe o material, é só um exemplo, é mais ou menos isso que eu quis dizer. E aí a gente, lógico, vai analisar a frase, entender, estudar, é mais ou menos assim. Por isso que também serão aulas bem práticas e rápidas, né? Sempre vai ser um assunto, hoje só vai ser um pouco mais comprido por conta dessa introdução e etc. Desculpa. Bom, a introdução, né? Então, assim, além disso, também serão trazidos assuntos, ou podemos chamar de regras do inglês, que quando aprendidas e compreendidas, tudo se torna mais claro. Bom, o português não tem muita regra, né? Já no inglês tem, praticamente para tudo. Deixa eu só tirar o som aqui. Não sei, é bastante regra e poucas exceções, né? Tem as exceções, não vou mentir. E no caso das exceções, é decorar, né? Então, quando é regra, é igual eu falei, toda vez que você falar do you, você não vai falar does you, porque vai soar estranho, vai sair natural. O inglês, o pessoal pensa que é estudar, mas não é, é treinar. É lógico, você tem que estudar, entender, mas o que eu quero dizer assim, não é ficar ali decorando, sabe? Ou então assim, traduzindo a frase na sua cabeça. Você pensa, onde você mora? Você pensa assim, onde eu era? Não pode ser assim. Primeiro que quando você chegar na segunda palavra, você já esqueceu a primeira. Não fica legal, tem que ser natural. Você tem que ouvir o inglês e não traduzir, e se responder em inglês, sabe, sem pensar no português. Então aqui é o que eu falei, né, o foco é trazer o objetivo é trazer conhecimento, curiosidade, porque justamente como eu falei, eu odiei, assim, como eu acredito que muita gente odeia, ou tenha medo, preguiça, e assim, eu espero também trazer isso para vocês, essa curiosidade para continuar montando ou procurar um curso, né? Inclusive eu tenho cursos, né, na Udemy, eu tenho no meu próprio site, né, no site da Siga. Mas esse aqui aí sim o curso vai ser estruturado e tudo mais, né? Esse aqui não que não seja,
quis dizer em forma de curso, né? E é isso. Bom, então, e quebrar esse medo um pouco, né? E crenças de quando se fala em aprender inglês. A pessoa já, ai, não sei, não sei. Gente, eu também era assim, eu queria morrer. Né? Olha lá, eu coloquei em azul ali. Acreditem, é muito mais fácil do que vocês imaginam, e é mesmo. Não é à toa que tornou-se a língua mundial, na minha opinião, né? Porque é muito fácil. Então, falando agora um pouco de mim, né? Meu nome é Sui, tenho 41 anos, agora 2025. No momento estou desempregada, né? Sou da área de TI, formada em bacharelado de ensino de formação, pós em engenharia de software e MBA em arquitetura de soluções. E já tenho mais de 20 anos na área de experiência de TI, né, que é tecnologia da informação, sendo que a maior parte foi na área de logística. Eu falo que quem entra na logística não sai nunca mais. Né? E hoje eu sou especialista, né, em WMS, que é o sistema que eu iniciei lá atrás, e o último emprego era com isso que eu trabalhava também, especificamente com esse sistema Blue Yonder, que ele é mundial, né? Eu consigo achar vaga lá fora, é bem tranquilo, porque eu conheço bastante, já tenho certificado, fui estudar na Holanda. Vamos falar também dos motivos, né, do porquê do inglês. Se eu não falasse inglês, eu iria para a Holanda ter um treinamento, a empresa iria escolher que eu fosse, né? Tinha um rapaz que tinha mais tempo que eu na empresa e escolheram ele, porque ele não tinha um inglês tão bom. E esse conhecimento todo, né? E não é só o certificado, a gente sabe que certificado não significa tanta coisa assim, mas é ali o dia a dia, né? Eu aprendi do zero, fui crescendo, né? Então assim, e aqui agora falando um pouco, né, da onde vem por que foi TI que eu escolhi, né? Porque desde pequena eu tive muita facilidade com matemática e tudo que envolvia raciocínio lógico. Pode ser porque eu jogava muito videogame. A área de TI estava começando a nascer naquela época. Meu pai falava, eu nem entendia. Meu pai falava sempre para eu seguir essa área, que eu não fazia lá, não fazia a menor ideia do que se tratava. Aí eu tinha na época lá o teste vocacional, nem sei se tem ainda hoje, né? Que é para uma série de perguntas e te direciona mais ou menos para qual área, né, exatas, humanas, você tende mais, né? E aí deu mais de 70% na área de exatas, realmente acertou. Bom, aí antes de fazer faculdade, eu cheguei a fazer 1 ano de inglês aqui no Brasil. Gente, eu terminei 1 ano, não sabia falar nada, não sabia formar uma frase. E aí falei pro meu pai, você tá gastando dinheiro porque eu não tô aprendendo nada, né? E aí resolvi parar. Eu desisti do inglês, eu tinha 14, 15 anos, eu entrei na faculdade com 17. E aí no final da faculdade, que me formei em 2004, final de 2004. Aí no início de 2004, ou seja, eu tava no começo do 4º ano, né, o ano que eu me formar. Eu falei com meu pai, né, comentei, pai, eu odeio inglês, não sei nada, mas sem ele eu não vou crescer na minha carreira, o que eu faço? Porque assim, eu queria aprender de uma forma rápida, uma coisa que eu não gosto, e que eu achava que era necessário. Ninguém me falou que era necessário, eu tive essa percepção, não sei. E aí ele respondeu, né, minha filha, só conheço um jeito de aprender de forma rápida um idioma. E eu, qual? Ele, morando e convivendo com as pessoas onde se fala o idioma. E eu, hã? Porque assim, não que eu não tenha entendido, lógico que eu entendi, mas era algo que eu jamais tinha pensado em fazer, né? Você imagina? Meu Deus. Às vezes nem eu acredito, mas enfim. Bom, e aí, né, pra resumir, durante todo o último ano da faculdade eu fiquei fazendo planejamento, né, pra ir pra Londres. Eu escolhi Londres por sugestão de um professor.
no início, e não me arrependo. Eu fui em janeiro, né, de 2005, que eu tinha acabado de me formar em 2004, e aí fiquei estudando lá um ano, né. Foram 10, 11 meses, mais ou menos. Então eu não sabia falar nenhuma frase, nervosa, preocupada, mas fui, encarei. Tinha aula todos os dias, 3 horas por dia. Trabalhei como faxineira para pagar as despesas, porque eu não queria dar mais gasto pro meu pai. Na época a libra valia 5 e pouco, hoje está até mais caro. Além de que eu havia decidido que esse período em Londres também seria para aprender a viver e adquirir minha independência, né? Eu sempre quis ter a minha independência e eu achei que foi um bom momento, né? Já tentou saber fazer arroz com ovo, né? Então fiquei doente na primeira semana e foi melhorando. E outra coisa, né? Olha aí, eu cheguei a trabalhar em 2 turnos, de madrugada e à noite. Aí você faz de madrugada e à noite não é a mesma coisa? Pois é. Eu saía à noite, ia pra casa, chegava de madrugada, dormia, 3 horas, acordava 3 e pouco da madrugada, entrava no serviço às 5h30, saía às 8h30 e 9 horas começava a aula. Ficava até meio-dia, ia pra casa, comia, dormia e tudo de novo. E é isso, né, cara? É o que eu falo. Então vamos lá, vamos continuar aqui, velho. E aí, olha que supimpa. Após 3 meses por lá, sem faltar nenhuma aula, eu não conseguia elaborar uma frase. Como que é possível? A pessoa é imbecil, né? Mas, gente, é muito difícil, porque eu já sou adulta, né? Uma coisa é criança, aprender nem isso, eu não aprendi com um ano, será? Não sei. E outra coisa, também dificulta muito, né? Se você quiser diminuir o período aí para menos de um ano, não more com brasileiros. Mas assim, eu não faltava, eu estudava e tal. Eu trabalhava, mas assim, desculpa, eu estudava bastante. Vocabulário, eu chegava em casa e ficava decorando. E aí passou esses 3 meses, eu liguei para meus pais chorando. Mas aí eles me encorajaram e eu acabei ficando. E depois de mais 3 meses, né? Tipo, completando 6 meses lá, eu já falava melhor. Foi uma virada só, a gente muito. Consegui entender, conversar normal. Claro, tinha alguma outra dificuldade ainda, né? Entrei na turma beginner, que é a iniciante, é a primeira de todas. E saí na avançada, falando fluente, né? Acima da minha tinha só o Upper Advanced, que já é pra coisa de negócios, business. Não que eu não queria ter feito, mas pelo tempo eu não aguentava mais calar, essa é a verdade. Bom, e essa experiência de fluência no inglês, realmente, essa parte, gente, presta atenção, realmente me levou longe na minha carreira. Cresci o tanto que cresci por conta do inglês, já que mais da metade da minha carreira profissional foi em empresas multinacionais. Então é o que eu falo, né? O inglês, não, mas eu trabalho numa empresa do governo, eu trabalho numa empresa pequenininha. Tá bom, mas hoje, né? E amanhã? E outra coisa, e se de repente aparece uma oportunidade do nada para ir para fora ter um treinamento, como aconteceu comigo? Se eu não falasse inglês, eu não teria ido, certo? Então a gente nunca sabe, né? E outra, o inglês, cara, todo mundo fala lá fora. Os indianos aprendem inglês na escola, né? Aqui é só escola particular, nem sei como que tá essa coisa. Enfim. Então, não é, às vezes eu acho que não é nenhuma questão de querer, sabe? Já é uma necessidade, né? De repente, sua filha, seu filho namora um americano e aí você vai conversar com... Gente, tem várias situações, né, que podem acontecer. Claro, não tô falando obrigatório, mas eu tô dizendo assim, as vantagens, os motivos, né? Na minha opinião, claro.
Bom, então, chega de blá blá blá. O que me manteve, né, forte, firme no meu propósito, e o que eu acho que tem que ter nas pessoas que querem realmente aprender inglês, porque assim, como eu falei, não é tão difícil e tal, mas porque hoje eu consegui ver de uma outra forma. Lá no início eu não entendia bufas, desculpa a palavra, mas é verdade. Então, você tem que tomar a primeira coisa, a decisão, né, de querer aprender. Aí pensar na consequência, né? Focar. Eu acredito que tudo na vida que a gente tem uma certa resistência ou procrastinação, quando você pensa ali no objetivo final, né, que seria a consequência, é o que te move, né? Se você não tiver um benefício, para que você vai, né, se dedicar, né? Porque o próximo item ali, dedicação. Então, o que é dedicação, né? Então, se for lá aprendendo na aula alguma coisa ou outra, mas e vocabulário? Eu nunca vi uma aula, as pessoas, bom, acho que já, só no Brasil, né? Ficar falando de vocabulário, né? Vamos falar vaca, cachorro, gato. Não, isso aí é aula extracurricular que a gente fala, né? Você estuda em casa. Então era o que eu fazia, por exemplo, tinha aula sobre roupas. Eu chegava em casa e anotava várias palavras relacionadas a roupas, calça, blusa, né? E ficava, e aí eu decorava, porque aí nesse caso não tem uma regra, né? É decorar e usar, né? Tem que ter o interesse, né? Então, tem que ser maior que a sua não vontade, talvez. Confiança, né, em você, que você pode conseguir. Muito estudo, tem que estudar bastante, até porque eu digo assim, até eu que falo, se eu fico muito tempo sem falar, eu esqueço, eu tenho uma certa dificuldade, né, então paciência e muito estudo, né? Paciência porque você não vai ver o resultado assim logo de primeira. E não é pra ver mesmo, se estiver vendo tá errado. Você tá colando, né? Paciência, né? Pra saber que é um passo de cada vez, né? Pra chegar lá. E é aquilo que eu falo. Ah, não, mas vai demorar 2 anos. Um exemplo, tá, gente? Não tô falando isso. Que vai demorar 2 anos. Vai demorar 2 anos pra aprender inglês. Aí é uma história aí, né? Aí um amigo falou assim, olha, os 2 anos vai passar do mesmo jeito. Você estudando todos os dias, daqui 2 anos você fala inglês. Você não estudando, daqui 2 anos você não fala inglês. Mas os 2 anos passaram do mesmo jeito. Então é isso, né? Talvez estudando do Brasil seja mais difícil. Talvez não. Pra mim era impossível. Eu não entrava na minha cabeça. Gente, demorei 3 meses pra entender o que o professor estava falando. Mas enfim, a resiliência, porque vai ter momentos que você vai querer desistir. Você fala, não, meu Deus, não tô entendendo nada, que não sei o que, fica muito complicado. Não, persistência. E a prática, né? Eu implementei. Já tá acabando, tá, gente? Ah lá, e aí porque eu preciso do inglês? Aí eu fiz como se fosse em forma de perguntas pra vocês refletirem, gente, minha mãe, meu Deus do céu. Pra vocês refletirem de certa forma, né, assim, pensarem mesmo a respeito, ver se é isso que vocês querem, né? Se vai agregar ou não, depende muito, né, do seu planejamento aí, enfim. Então eu coloquei, né, por necessidade, por lazer, né, porque quando você vai viajar, né, a minha prima vai, sem falar, eu não iria. Então, também é de cada um. Se você for como a minha prima, você não precisa, pelo menos. Mas e o trabalho? Quantas vagas você já perdeu porque precisava falar inglês?
idioma universal, né? Então é mais um motivo. Os salários são melhores, normalmente porque você vai estar em empresas maiores, né? Que é como aqui embaixo, empresas maiores. Abertura para novas experiências, como eu falei, imagina cair do céu um bilhete, você ganhou um passaporte a Disney. Tô brincando. Mas assim, essas novas experiências, já que você conhece alguém aqui no Brasil mesmo, mas é americano, nananã, e aí? Fica assim, mas nem isso, né? Então, por isso que eu quis dizer novas experiências, não necessariamente que seria ficar com a pessoa, mas numa feira, né? Aí vem um monte de pessoas lá de fora, se for de interesse seu. Enfim, infinidade de experiências. Maior conhecimento, né? Então tudo que a gente aprende é conhecimento que é nosso e ninguém tira, né? E maiores possibilidades, que é mais ou menos das experiências. Né? Então vamos lá. Opa. Aí agora vamos na prática, né? Uma coisa assim que eu gostaria de mencionar, além do que eu já falei, né, das aulas, eu vou ter, em algumas aulas eu vou trazer música, né? Outras eu vou trazer textos, letra de música de repente, série, um trecho, né, uma conversa. Eu acho que isso ajuda muito também, né? A treinar, a gente falou listening, que é de ouvir. Aí tem o writing, que é de escrever, e speaking, que é de falar. Bom, então, e aí outra coisa que eu gosto e costumo fazer às vezes é falar duas vezes, né? Falar em inglês, falar em português e depois eu falo em inglês. Ou vice-versa, enfim, pegar de surpresa. E aí depois eu vou explicar, mas não no detalhe, porque eu fiz essas perguntas especificamente, senão ela vai ficar gigante. Então, como se diz eu gosto de correr em inglês, né? Vou falar todas as perguntas. O que quer dizer quando dizemos o verbo no infinitivo? Porque o verbo no infinitivo é algo que a gente usa muito para ensinar o inglês. Quais as palavras mais ditas pelos americanos ingleses, ou apenas em inglês, né? Não necessariamente o que eu quis dizer aqui americano ou inglês, mas o que é comum em inglês, né? Independente da raça, da cidadania. E como quer dizer que você esteve no Japão no ano passado? E como se faz um pedido de café, por exemplo, em uma lanchonete? Todo mundo soube aí? Estão pensando? Vamos lá. Então vamos lá. O verbo no infinitivo, acho melhor já começar por aí. É o verbo seco, né? Igual pra gente andar, correr, pular, né? Esse é o infinitivo. Aí quando eu falo eu ando, eu, blá, já não é mais infinitivo, tá? Então, infinitivo é o próprio verbo. Né? Que seria no infinitivo, no passado, ou no passado, eu acho que é passado do pretérito, né? Essa parte é meio complicada, mas vamos chegar lá, calma aí. Então, vamos lá, né? I, né? Eu gosto, é like, né? Tem to, I to like, né? Porque gosto não é infinitivo, certo? Então não tem to. I like, certo? Decorrer, não existe de em inglês, né? Nesse sentido, tá? Então, I like to run. I like to run. Não sei se tá certo. Mas, o mais correto seria dizer I like running. Por quê? Porque toda vez que
um verbo, porque o correr também é um verbo, né? Eu gosto, é gostar, é um verbo, correr é outro verbo. Ele está no infinitivo, né? Eu gosto, não. Então, I like to run. Estou usando o verbo no infinitivo. Porém, depois do like, isso é uma regra. Depois de algumas palavras, como like, hate, né, que eu gosto, odeio, love, né, que eu amo. Aí tem alguns outros, mas são poucos, são alguns, né. Aí é um verbo, certo? Like, gostar. E depois o correr, que é outro verbo. E aí fica dois verbos. Então o que acontece? Nesse caso do like, ele muda o verbo do infinitivo para o ing, não usa o to. Então fica assim, I like running. Se for falar nadando, I like swimming. Se for trabalhando, aí você já pode usar I like to work. Não é errado nesse caso. Não é que os outros também são errados, mas não é o comum, né? No caso I like working, também tá certo, mas normalmente nesse caso do working, quando vai falar assim, I like working in the morning, por exemplo, que eu gosto de correr de manhã, né? Isso é outra coisa também que a gente vai ver bastante, são as preposições in, at, on, né? Bom, aqui as duas primeiras perguntas já foram respondidas. Quais as palavras mais ditas? Essa aqui é uma brincadeira, na verdade, que é o please, excuse me, sorry. Que lá é tudo assim, thanks, excuse me, sorry. Eles pedem muita desculpa, agradecem muito, é tudo assim, polite, né? Polite é educado. A gente vai anotando aí, ó, quanto vocabulário. E como quer dizer que você esteve no Japão ano passado? Por que eu frisei aqui no ano passado? Porque é algo recente. Nós estamos falando de um passado recente. Normalmente as pessoas diriam, I was in Japan last year. Não tá errado, né? Eu estava no Japão no ano passado. Mas, dependendo da conversa, imagina que... Por isso que eu falei pra vocês que eu quero fugir do tradicional, porque na escola você vai aprender o padrão e pronto. E eu quero trazer aqui a prática, porque eu tenho essa vivência. Eu falei muito tempo inglês, tanto que eu já estava esquecendo português. E uma coisa é a teoria ali no livro, outra coisa é o que realmente acontece, sabe? Isso é pra tudo, né? Mas pro inglês é absurdo até, chega a ser, enfim. Então muita gente poderia dizer, né, I was, mas aí você tá mudando um pouco, né? Eu estava no Japão e não eu estive. Parece, é uma sutil, né, diferença, mas pra gente é diferente, então pro inglês também. Então, como seria... sorry. Ai, meu Deus. Quando eu começo a falar inglês, eu começo a fazer uma mistura, desculpa. Então, o correto é I have been in Japan. Meu Deus, a aula tá uma maravilha. I have been in Japan last year, por exemplo. Porque I have been, calma gente, não tô complicando. São tudo coisas que vai usar sempre assim, né? Não vai ter variação. Sim, tem variações, mas por padrão é assim. E eu tô pegando pontos chaves que a gente não aprende realmente. Isso eu nunca tinha visto, nem o ING, nada disso, ixi. Então, porque assim, ó, eu estive no ano passado lá. Então, é recente, eu estava lá, sabe assim?
Agora, se você falar que I went, né, que eu fui, I went to Japan, não tá errado, mas também não tá certo. Ai, gente, desculpa, eu sou palhaço, assim. Não é o mais correto, assim. Depende também do contexto, tá, gente? Então você pode falar I went, né? Eu fui. Se for uma conversa assim, onde você foi para algum lugar no ano passado, por exemplo. Agora, se a pessoa perguntar, você já esteve no Japão? Isso, era isso que eu consegui. Você já esteve no Japão? Aí você vai responder dessa forma. I have been. Porque ele te perguntou se você esteve. E quando ele for te perguntar se você esteve, ele vai te perguntar Have you been in Japan? Aí ele vai já te perguntar dessa forma. Entendeu? Então acho que era isso. Pode não ter ficado muito claro. Mas calma que é a primeira aula. A gente vai chegar lá. Eu gosto de começar com as difíceis. E depois eu vou colocar as legendas. Depois, na verdade, vocês já estão vendo, mas beleza. Como se faz um pedido de café em uma lanchonete? Não sei como que é uma lanchonete, pode ser em qualquer lugar. Então, como que é? Por exemplo, no Brasil, como a gente fala? Me vê um cafezinho aí, por favor, né? Oi, moça, por favor, eu gostaria de um cafezinho, uma coisa assim, né? Então, olha como é diferente lá no inglês, né? Can I have a cup of coffee, please? Não sei se isso é do please. Então você usa o can I have. Olha, se for traduzir no literal, nada a ver, né? Posso ter. Can I have, né? Então, can é uma pergunta, então vem N antes. I, né? Que é o sujeito. Have, can I have. A é o A mesmo, né? Sem o N, porque o seguinte é o cup, que é consoante, então é o A, né? Quando for vogal, é a N. A gente vai ver isso tudo durante o curso, a gente não se apega. Se apega no que tá aprendendo aqui. Tenta. Eu garanto, se vocês decorarem, entenderem tudo que a gente tá aprendendo em cada aula, o quebra-cabeça vai formar. E vai formar da forma melhor. Que é aquela forma que você entende e não decora. Eu espero. Então vamos lá. Can I have a cup of coffee, please? Bom, vamos lá. Então, por que eu tive que falar o copo, né? A cup. O cup, na verdade, pode ser uma xícara, não é necessariamente um copo, né? Mas o copo fala cup também. Bom, também não é errado falar assim, can I have a little coffee? Não fica legal. Can I have a coffee, please? Por exemplo. Não tá errado também, não. Só que o cup, eu acho que deixa a frase mais legal. Tô brincando. Não, eu tô tentando trazer como que é a prática deles. É assim que eles falam. Só que até que no Brasil, igual eu falei, me vê, não sei o que, me vê. Como assim me vê? Então, seria mais ou menos... Nossa, fechei a porta, mas... Então seria mais ou menos isso. Posso ter uma forma que eles falam, infelizmente não sei como explicar. É como se ele falasse assim, você me concederia o prazer de ter um, né? Porque assim, can I have, né? Eu posso ter, né? Tipo, eu também acho estranho, mas é assim. E só de eu ter falado can I have 1000 vezes, se alguém falar I can have, você já vai ouvir soar estranho no seu ouvido. Ou sou agora, não. Tô brincando. Can I have, can I have, can I have, can I have. Agora vai.
Ai, gente, brincando. Só pra. Eu sei que inglês às vezes é cansativo e eu tô tentando descontrair. Eu vou colocar as legendas de tudo que foi falado, tá? Eu não quero prolongar mais e é isso. Espero que tenham gostado. O estilo da aula, né? É que essa foi uma aula mais também introdutória, né? Mas quando a gente começar mesmo, aqui já foi um teste de início. Mas não se preocupem que vamos falar desses assuntos, mesmos assuntos, em outras aulas. Por exemplo, às vezes até específicas, uma aula só disso, sabe? Então não se preocupem. Lembrem sempre daquelas palavrinhas lá, os mudamentos. Paciência, né? E o resto eu não lembro, mas eu lembro. E é isso, pessoal. Tá, o encerramento aqui, né? Que a gente abordou foi. Eu quis trazer a minha história aí para vocês verem que pra mim não foi fácil aprender o inglês. Eu tive que abrir mão de bastante coisa. Foi difícil, eu acordava de madrugada no frio, aquela coisa, né? Foi bastante esforço, isso eu posso dizer. Mas eu fui com esse propósito, né? E eu tinha um objetivo. Então, quando eu pensava em desistir, era nisso que eu focava. Porém, tem pessoas que aprendem vendo vídeo, assim, né? O meu pai, ele sabe inglês, eu nem sei como. Eu falo que de ouvir, de ver nos filmes. Então, sim, é de cada um, né? Mas eu precisei ir pra lá, né? Então, se eu puder... Nossa, isso é muita ousadia. Se eu conseguisse trazer vocês, assim, pra essa curiosidade, pra essa desmistificação, né, do inglês, e despertar essa curiosidade, esse interesse, essa forma diferente de aprender, cara, eu vou ficar tão feliz, é sério, de verdade. Porque eu não acho justo, né, a gente não ter tido na escola, pelo menos o pessoal da minha época, então, você sabe a idade, né? E por conta disso, a gente perdeu muita oportunidade, né, de ganhar mais, inclusive. Não só isso, né? De viajar, gente. E eu não iria viajar sem falar. Pelo amor de Deus, eu cheguei lá, queria voltar. Quando eu fui para estudar, né? Bom, aí o objetivo a gente já falou e o estilo, né? Aí a apresentação e o inglês necessário. Enfim, the end. Gente, uma coisa que ajuda bastante, se vocês quiserem treinar, é música, filme. Eu vejo bastante série em inglês, áudio em inglês com legenda em inglês. Ajuda bastante também. Mas quando é assuntos muito assim, médicos, né? Eu não sei como fala pâncreas. Tomei álcool, tomei alguma coisa, não sei o que lá, pâncreas, no meio do assunto. Tô brincando, gente. Eu vou brincar bastante, tá? Mas é só pra deixar vocês acordados. E deixar a aula menos boring. Boring é chato, tipo, cansativo. E é isso. Obrigada e continue voltando. Grupo Seagull, aulas de inglês. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado, quem ficou até aqui. Lembrem-se, nosso objetivo aqui é clarear, desmistificando. E é isso, espero que tenham gostado, que sirvam de incentivo e que tenha gerado pelo menos uma pouquinho de curiosidade. Imagina só como vai ser a próxima aula. E é isso aí, espero vocês lá. Canal Seagull Mini Aulas de Inglês.